Para quem ama aquela planta de folhagem colorida, essa daqui é ideal. Eu estou falando do cróton. No vídeo de hoje, eu quero mostrar os meus 5 crótons e falar um pouco sobre o cultivo deles. Já tem um tempinho que eu não mostro os meus crótons aqui no canal, mas nessa época do ano, que é a época mais fria, eles ficam com um colorido maravilhoso. Aqui na minha varanda pega uma quantidade maior de sol nessa época e também o frio ajuda a intensificar esse colorido das folhas. Aqui eu tenho 5 variedades de cróton e esse lindão aqui super colorido é o cróton imperial. Ele é o meu primeiro cróton, já faz anos que eu tenho ele por aqui. Aqui do lado dele eu tenho um outro cróton, que é o cróton Petra. Ele também é bem bonito e fica super colorido. Esse daqui não está tão colorido porque ele não estava pegando tanto sol. Ele estava em um ambiente mais sombreado, então ele acabou ficando com a folhagem mais esverdeada. Mas ele também fica com essa folha bem avermelhada, igual o cróton imperial. Já tem até algumas folhas aqui pegando uma corzinha. Vindo aqui para um lado, eu tenho um cróton de folhas finas. Esse daqui é chamado de cróton brasileirinho ou cróton pingo de ouro. Esse já tem uma tonalidade verde e amarela e ele fica com essa forma mais arredondada. Dá até para podar ele e deixar ele bem redondinho, mas eu não gosto. Eu gosto de deixar ele crescendo naturalmente. Olha aqui como ele é bonito. E quanto mais sol ele pega, mais colorida, mais amarelada essa folha dele vai ficando. Esse cróton lembra muito a minha infância. Na casa da minha avó tinha um dele bem grandão. Vindo aqui para um lado tem o cróton amarelo. Esse daqui não tá tão amarelo porque eu fiz poda nele recentemente e ele estava lá no meu quintal, que é mais sombreado. Agora que eu trouxe ele aqui para a varanda e ele vai pegar mais sol. Aí as folhinhas dele vão intensificar e vão ficar nessa tonalidade que estão as folhas mais antigas. Eu fiz uma poda bem drástica nesse cróton. E vindo aqui para o lado, eu tenho um outro cróton bem bonito também. Tem essa orquídea gigante aqui perto dele, que eu não achei local para colocar ela ainda. E esse daqui é o cróton rabo de galo ou cróton Zanzibar. Eu vou deixar o nome científico desses crótons escrito aqui no vídeo. Esse daqui já tem as folhas finas e bem longas. Elas fazem uma curva como se fossem um rabo de galo mesmo. Deve ser daí que vem esse nome popular. Ele também é super colorido e fica enorme. Então os meus 5 crótons ficam aqui nessa varanda. Eles pegam bastante claridade e pegam também o sol da tarde, o sol que passa aqui por essa grade. Você pode ver que lá fora já está com sol, daqui a pouco esse sol vai estar pegando aqui nos crótons. Nessa época do ano, eles pegam bastante sol, é a época que mais pega sol neles. No resto do ano, eles pegam um pouquinho do sol da tarde, mas nessa época eles pegam aí o sol a partir do meio-dia, das 11 horas ali da manhã. Então eles ficam mais coloridos e ficam bem mais bonitos. Todos eles são mudas que eu fiz pela estaquia. Eu não comprei nenhum desses crótons, eu acabei ganhando as mudas e fui plantando. E o cróton enraiza com bastante facilidade. Você pode pegar um galho como esse, plantar no vasinho com substrato que ele vai enraizar. Eu acho uma planta super fácil de fazer mudas. Esses maiores estão plantados aqui nesse vaso bem grande. Você pode ver que aqui tem bastante folhinhas. Eu até deixei para mostrar porque nem tudo são flores nessa época do ano. Apesar do cróton ficar muito bonito, muito colorido, é a época que ele mais descarta as folhas. O cróton é uma planta que não gosta muito de frio. Quando a temperatura cai muito, ele começa a descartar as folhas. Em regiões muito frias, igual lá no sul do Brasil, se ele não for protegido do frio, ele pode cair todas as folhas. Então, se de repente seu cróton começar a cair as folhas, não se assuste. Isso costuma ser bem comum nessa época do ano. Esse cróton aqui, por exemplo, ele ficava lá no meu quintal. Ele caiu muitas folhas o ano passado, estava com os caules super compridos, aí eu resolvi replantar e podar ao mesmo tempo. Fiz aqui uma loucura, né? Porque a planta sofreu 2 traumas.
mas parece que ele gostou. Olha o tanto de brotinhos novos que ele está saindo. Mas eu confesso que eu podei esse cróton na época errada, porque geralmente ele costuma entrar em dormência no inverno. Então o certo é a gente podar ele ali no finalzinho do inverno, início da primavera, que é quando ele sai da dormência e começa a emitir brotações novas. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro a poda desses crótons aqui na varanda. É um videozinho mais antigo, eu podei esses crótons maiores aqui em 2021 e de lá pra cá eu não podei mais. Mas eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição, caso você queira ver como eu faço a poda dos meus crótons. Falando um pouquinho sobre a rega dos crótons, quando eles são cultivados em vasos igual esses meus, eles necessitam de regas mais frequentes. Sempre que o substrato estiver seco, a gente precisa fazer a rega para ele desenvolver bem. Esses meus aqui estão em vasos bem grandes, tem até uma suculenta aqui junto com esse daqui, mas mesmo assim ele seca bem rápido. Uma dica é você não fazer igual eu fiz. Os meus estão com o substrato descoberto. Não deixe o substrato descoberto porque o seu cróton vai secar bem mais rápido. Você pode cobrir esse substrato com a pedra brita, aquelas pedrinhas decorativas ou então a casca de pinos. Vai ficar mais bonito e vai ajudar a manter a umidade no substrato. A terra muito exposta seca muito rápido. Ainda sobre a rega, eu rego aqui os meus crótons a cada 2 dias ou a cada 3 dias. Vai depender muito do clima dos dias. Rega é muito observação. A gente pode colocar o dedo no substrato e sentir como esse substrato está. Se ele estiver secando, seu dedo sair limpo, você pode fazer a rega. Agora, se você sentir que esse substrato está úmido, não regue a sua planta. Espera esse substrato secar um pouco mais. Uma outra coisa que eu costumo fazer aqui nos meus crótons, para eles não crescerem muito e ficarem muito compridos, é a poda de beliscão. Eu fiz nesse cróton aqui esse tipo de poda. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Olha aqui. Tá vendo aqui que eu cortei a pontinha aqui do galho? Isso aqui é para ele ramificar. Aí eu tirei aquela pontinha, agora ele vai soltar alguns outros brotinhos novos. Eu costumo fazer isso porque senão os meus crótons vão crescendo aquele galho comprido toda a vida para cima, igual esse daqui. Olha o tanto que os galhos dele estão compridos. Aí de vez em quando eu faço a poda de beliscão, que aí evita que eles cresçam tanto e não ramifiquem. Esse cróton aqui, que é o cróton imperial, ele já tem essa característica de crescer mais, de ficar mais comprido. Para quem não sabe, o cróton é um arbusto que, se estiver plantado no chão, ele pode atingir aí 3, 4 metros de altura. No vaso, ele fica com um crescimento mais limitado, mas mesmo assim, esses meus crescem bastante. Sobre o ambiente ideal para cultivar os crótons, eles são plantas bem versáteis. Podem ser cultivados na sombra, meia sombra e sol pleno. O que vai mudar é o colorido das folhas. Aqui nesse meu cróton dá para ver bem a diferença. Essa parte que fica para o lado de dentro da varanda, que não pega tanto sol, está com essa tonalidade mais esverdeada. As cores não estão tão vivas, não estão tão vibrantes. Olha aí, fica uma cor mais apagada. Já essa outra parte desse mesmo cróton que está com as folhas viradas para o sol, que o sol pega direto nelas, está bem mais colorida. Olha como a cor está mais vibrante, mais bonita. E olha como tem mais cores. Então, o sol vai influenciar diretamente no colorido do cróton. Olha aqui, esse galho saiu com as folhas bem amarelinhas. Não tem nenhuma pinta verde nessa folha. Tá muito bonita. É uma mutação natural aí da planta. Então, o cróton pode ser cultivado aí em diferentes ambientes e o que vai mudar é a tonalidade da folha. Se você quiser que seu cróton fique mais colorido, com cores mais intensas e vibrantes, cultive ele pegando mais horas de sol. Sobre a adubação do cróton, ela pode ser feita com o adubo da sua preferência. Eu recomendo que você faça uma boa adubação nos seus crótons
ali no finalzinho do inverno, início da primavera, que é quando eles estão saindo da dormência e emitindo brotações novas. Você pode usar o adubo da sua preferência. Por aqui eu uso o esterco de gado umas 2 vezes no ano e uso também o adubo Forticote 15912, que é um adubo de liberação lenta do tipo osmocote. São umas bolinhas que a gente coloca no vaso e elas duram 5 meses liberando a adubação lentamente no substrato. Gosto muito desse adubo e sempre indico ele aqui no canal. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. É só você clicar no link que já vai direto para o produto. Em relação a pragas e doenças, as pragas mais comuns que atacam os crótons são os pulgões e as cochonilhas. Inclusive, eu estava observando esse meu cróton e olha aqui as danadinhas escondidas bem debaixo das folhas. Sabe aquelas folhas ali mais embaixo do cróton? É ali que as cochonilhas gostam de se esconder. Tem bastante cochonilha por aqui. Às vezes eu aplico o inseticida aqui mais em cima do cróton, não capricho aqui nesse local e é justamente aqui que elas se escondem. Eu achei bastante cochonilha aqui nesse meu cróton. Algumas estão mortas, mas tem algumas vivas. Depois eu vou aplicar aqui um produto para eliminar essas cochonilhas. Geralmente eu uso por aqui os carrapaticidas, como por exemplo o Butox, o Colosso e o Diazitop. Eu tenho esses 3 produtos por aqui e eu vou intercalando aí as aplicações deles. São produtos químicos, são venenos, então se você for aplicar na sua planta, tome bastante cuidado. Se proteja, use luva, use máscara para não prejudicar a sua saúde. Se você preferir uma receitinha caseira, você pode usar a calda de detergente. Você vai misturar aí 1 colher de sopa de detergente neutro em 1 litro d'água, vai borrifar nas folhas do seu cróton, vai deixar agir ali por 1 hora mais ou menos, depois você lava essa calda de detergente. Funciona bem aí para eliminar as cochonilhas. O detergente mata elas por asfixia, mas essas receitinhas caseiras nunca são tão eficientes quanto os produtos químicos. Lembrando que tanto os inseticidas quanto a calda de detergente devem ser usadas naquele horário do dia em que não tiver sol. Não faça aplicação de nenhum produto nas suas plantas no momento que tenha sol, porque pode acabar causando uma reação e queimando as folhas da planta. E algo muito importante de se dizer sobre os crótons é que são plantas tóxicas se ingeridas. Então, se você tiver crianças ou animais de estimação, fique de olho, não deixe eles colocar as folhas dessa planta na boca. Ele costuma soltar uma seiva também quando a gente vai fazer podas. Se essa seiva entrar em contato com a pele, costuma causar ali ardência e uma queimação no local. Lembrando que a planta só é tóxica se a gente entrar em contato direto com ela, se as folhas forem ingeridas e se a seiva encostar na pele. Fora isso, a planta não tem toxicidade nenhuma, ela quietinha lá no canto dela, ela não faz mal nenhum. Então, essas são as minhas 5 variedades de cróton. Me conta aqui nos comentários qual dessas variedades você gostou mais. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando a poda desses crótons e também uma playlist sobre os crótons. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!